O quarto animal, nós estamos falando da quarta criatura que voa. A mensagem da quarta criatura que voa. Olha que coisa bonita, meus amados. Noé soltou... Vamos ler de novo. Pera aí, deixa eu achar a escritura aqui. Ai, Deus me ajude. Eu quero realmente que você... Opa, vamos lá. Eu coloquei Gênesis aqui, mas não, é Apocalipse. Dá uma olhada ali. Apocalipse 19. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. O que Noé fez? Ele soltou o corvo, o abutre, para que fosse ter a sua ceia também. Para que comesse a carne dos reis, a carne dos tribunos. Isso aqui é Apocalipse 19. Veja, a águia voando. E ela está guiando não só a pomba, mas também guia as demais aves. Ela direciona as demais aves. É a águia rei, a águia real, a ave maior que existe. A suprema ave que Deus tem. Dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis. Olha se não é a mesma cena de Gênesis, capítulo 7 e 8. Ou 8. E a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes, onde os demônios vão festejar sobre estes zumbis, esse exército zumbi que estará sobre toda a face da terra naquele período. E vi a besta e os reis da terra. Quem é esses grandes aí que está falando? É a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, que queriam fazer guerra contra aquele que estava sentado no cavalo branco, que também é a última unção aparecendo sobre a terra. A unção original, de volta à unção original. Aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E lá no final diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha só. A espada que sai da boca desse que está sentado sobre o cavalo mata. E as aves comem os cadáveres. Entenderam? E agora, nós estamos vendo aqui a pregação aos perdidos, o testemunho aos perdidos, eternamente perdidos, que será pregado a eles apenas para condenação. Nunca aceitarão o evangelho. Mas qual evangelho anunciado? O evangelho, não o evangelho de primeira puxada, não o evangelho de segunda puxada, o evangelho com poder e grande glória. Ah, esse vinho que Deus reservou para nós no final aqui está me deixando totalmente fora de mim, não é? Que coisa maravilhosa. Deixa eu ler de novo. Almas que estão em prisão. Dá uma olhada. Noé teve 3 puxadas. A sua terceira foi aos perdidos depois que a porta foi fechada. Pois Deus permitiu que ela ficasse lá onde ninguém podia entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Pois, assim como na 7ª montanha, na montanha mais alta, foi ali que ele repousou a arca, na montanha. Está vendo? Isso, irmão, foi do lado de lá, não do lado de cá. Bom, acredito que já repeti extensivamente, exaustivamente, e acredito que já ficou bem gravado, não é? E eu queria achar aqui algo para vocês. Vamos ver aqui. Eu não sei porque não foi copiado o parágrafo 91. Eu fiz aqui, mas não passei aqui. Faltou o parágrafo 91 ao parágrafo 93. Eu sabia que estava faltando um pedaço. Aqui da mensagem nas asas de uma pomba branca. Não vou colocar aqui, mas eu vou ler. Presta atenção. Parágrafo 91 nas asas de uma pomba branca. A ira de Deus é horrível. Seu amor é puro e divino. E sua ira é tão divina quanto o seu amor. Porque ele deve executar o juízo, porque ele é um juiz. Então aqui, do lado de cá, irmão, foi um ministério de salvação. Do lado de cá. Foi o ministério do Filho do Homem para salvação. Sim, Senhor. Mas ainda tem a parte de condenação, de juízo, do mesmo ministério do Filho do Homem. Noé tentou salvar por 120 anos. Salvação. Entra na arca. Entra na arca. Ninguém foi ferido. Ninguém foi dado a ser comido pelas aves. Nada disso. Mas depois que todos recusaram, veio a ira de Deus. Então Deus lhe deu a honra para que ele tivesse um ministério de pregação, de testemunho aos perdidos que já estavam às suas carcaças. Porque quando o Espírito Santo sai
da igreja, quando o Espírito Santo sai de uma pessoa, ela já está morta. No próximo programa, aguardem. A pessoa já é um zumbi. Ela já está morta. A morte cavalgava no quarto cavaleiro. É um homem, mas está morto. Por que está morto? Porque não tem o Espírito de Deus. É linguagem bíblica. Com essa mentalidade carnal que nós temos, nós nunca vamos entender nada do quadro bíblico. Você está tentando entender a Bíblia com a mente carnal. Entender as coisas com a mente carnal nunca vai funcionar. Tem que morrer para você mesmo. Eu tenho que morrer, nós temos que morrer. Olha o que ele está dizendo aqui, parágrafo 91. A ira de Deus é horrível. Seu amor é puro e divino, e a sua ira é tão divina quanto o seu amor, porque ele deve executar o juízo, porque ele é um juiz, ele é o legislador, e lei sem penalidade não é lei. Então deve haver uma penalidade junto à lei. E quando você transgredir as leis de Deus, é aí que você paga a pena. Agora, nós notamos que depois que Noé ficou flutuando lá, sem dúvida, com o enjoo do mar, por causa do bramido e rugido, e a ira de Deus amassando, esmagando, e gritos e assim por diante, então a coisa começou a se aquietar. Nada aconteceu. Dias se passaram, nada aconteceu. Talvez o estoque de comida para os animais já estavam escassos e nada aconteceu. Então ele pensou, será que dá para olhar lá para fora? Ele já tinha chegado do outro lado. Será que dá para olhar lá para fora? Será que a noiva já pode voltar? A arca foi construída de tal maneira que quando você entrava nela, só tinha uma janela e ficava no topo. Não dava para olhar para os lados. Não dava para olhar para lado nenhum a não ser para cima. E é assim que é a arca, Jesus Cristo. Você não pode olhar para quem está ao seu lado. Olha o problema aí, ó. Interpretação. As pessoas ficam assim, eu quero ver o que o pastor fulano está dizendo. Eu quero ver o que o pastor cicrano está dizendo. Vai nessa, continua nessa. Se você cresce no seu profeta, você não fazia isso. Você quer saber o que a Bíblia está dizendo, o que a mensagem está dizendo. E pastor, que fique aqui se quiser. O evangelista, que fique aqui se quiser. A tua alma vale muito mais do que isso, meu amado. Muito mais do que isso. Não, eu quero ver o que o pastor está falando. Eu liguei para o pastor para perguntar o que ele achava disso. Ele falou que isso aí é falso. Esse é o homem que não tem convicção. Um determinado ministro falou para mim que... Falou não. Você sabe que tem né, os pássaros que voam. Ele foi perguntar para um determinado bispo o que ele achava do que nós pregávamos. E esse mesmo cidadão disse que já sabia, que ele não... Mas por que você foi perguntar se você já sabia? Mostra que você não está nem convencido daquilo que você crê. Porque se você tivesse convencido, você não ia perguntar para ninguém. Eu quero saber o que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia, em primeiro lugar é a Bíblia. Depois nós pegamos a mensagem, que é a Bíblia revelada, e tem que fechar com a Bíblia. Não quero saber de pastor, amém se estiver concordando, mas eu quero saber da palavra de Deus. É isso aí mesmo, irmão. A coisa é séria. A coisa é séria. Vamos lá. A arca foi construída de tal maneira que quando você entrava nela, só tinha uma janela nela e ficava no topo. Não dava para olhar para os lados. Não dava para olhar para lado nenhum a não ser para cima. É assim que é a arca, Jesus Cristo. Você não pode olhar para quem está ao seu lado. Você não pode olhar a não ser a Cristo quando você estiver na arca, porque há apenas uma porta. E Ele é aquela porta da qual falamos nesta manhã. Você tem que ficar olhando para cima. Pois aquele que põe a mão ao arado e olhar para trás não é digno de arar. Sabe por que tem muita gente que não está enxergando nada? Porque estão olhando para trás. Eles estão olhando para quem ficou para trás, nas revelações dos 6 selos, sem a verdadeira revelação do 7º. Eles ficam olhando para trás. O que você acha aí? O que o senhor pensa disso? Não é digno, não vou te mostrar nada, você não vai ver nada. A Bíblia já diz tudo para nós. Mas claro, irmão, se não for uma voz, se não for um homem renomado, um anjo, vestido com brilhantina, e etc., o povo não vai ouvir mesmo. O povo é assim. O diabo sempre enganou o povo dessa forma. Tem que ser um negócio grande ou ninguém vai ouvir. Agora, nesta arca, ele podia ver a luz. Ele podia ver a luz. Agora sim já é no parágrafo 94. Pode botar, é a sequência. Então, nessa janela só podia olhar para cima, não tinha como ver. Então Noé, ele não sabia onde ele estava. Ele sabia que já tinha chegado no novo mundo, mas ele não conseguia saber onde ele estava. A janelinha só mostrava o céu. Então, a luz dele era a noiva, aliás, a pomba. Agora, ele podia ver a luz e talvez a luz do sol, mas ele queria saber onde ele estava.
Certamente que a água estava minguando àquela altura. Então ele foi e pegou um pássaro que não merecia confiança. Olha aí, ó. Traiçoeiro. E ele tentou com ele e ele o soltou. Ele era um corvo e aquele corvo nunca retornou, porque ele encontrou prazer lá fora, fora da arca de Deus. Pulava de um cadáver e outro, comendo as carcaças, e então algum bicho morto que estivesse flutuando na água, e ele estava perfeitamente satisfeito. Então, depois de vários dias, ele tentou novamente. Ele não queria sair e cair debaixo da ira de Deus, mas irmão Noé, já passou o dilúvio, irmão Noé. Não, mas Noé entendia que depois do segundo ai, tinha o terceiro ai. Então ele soltou uma pomba. E esta pomba era de uma natureza diferente do que... Não era um abutre e nem um carniceiro. Ela só consegue comer as coisas limpas. E não se satisfez porque não podia encontrar nenhum lugar para pôr as solas de seus pés. Ela retornou de volta à arca. Noé disse, ora, o dilúvio ainda está acontecendo. Então ele esperou vários outros dias. Ele enviou ela novamente, como em sua oração. Ó Deus, tem se aplacado sua ira? Sua ira terminou, Senhor? Já terminou toda? Ele disse, agora se eu a enviar ela desta vez, que ela fique lá, se os dilúvios já minguaram. Olha aí, ó, a águia guiando a pomba. Meu Deus, irmão. Noé, o mensageiro águia, guiando a pomba. Já minguaram, que ela fique. Mas ele enviou ela através de oração. Então, quando ela saiu lá fora, dirigida por Deus, ela pegou uma folha de oliveira de uma árvore, voou de volta e bicou na janela novamente. Deus usou uma pomba como um sinal. Ela voltou dizendo que o dilúvio terminou. Então Deus abriu a porta e eles saíram. Isso está em Gênesis capítulo 8. Não é? Irmão, o segredo aqui é o 19. O segredo aqui de Gênesis 8 é o 19. Este é o segredo. Esta é a senha secreta. É 19. Vamos dar uma olhada aqui. Ai, meu Deus. Que Deus ajude o irmão Billy. Que Deus ajude o irmão Billy. Vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui. Olha, que mensagem, irmão. Nas asas de uma pomba branca. Permita-me dar uma parada aqui, só um minuto, para dizer isso. Uma verdadeira noiva, a pomba, é fiel ao seu companheiro também. Não injetará nenhum dogma, nenhuma doutrina denominacional, nada do mundo. Permanecerá fiel ao seu companheiro, pastor fulano, ciclano. Não. A palavra. Sempre fiel. Ao bispo? Não. A palavra. E com esta conduta de amor ao lar, através da conduta dela, amar o lar, ela tem sido com sucesso usada como pomba correio. Porque ela ama o lar. Pode soltar ela em qualquer lugar, ela sempre retorna ao lar. Ela volta ao lar. Gostaria de enfatizar isso um pouquinho. E vocês cristãos entenderiam o que quero dizer. Sempre encontra seu caminho de volta ao lar. Então ela tem sido usada como uma pomba correio. É usada em tempo de guerra. Era assim e ainda usam ela. Pombas correios para transportarem a mensagem. Ela foi uma mensageira a Noé. Para dizer a Noé que havia paz novamente. Olha, a águia aqui. A águia guiou a pomba. Através de uma oração, ela disse, vá e diga para mim. Para dizer a Noé que havia paz novamente. Foi usada por Deus para vindicar que este era seu filho. O sacrifício para trazer a paz sobre a terra e boa vontade aos homens. Foi usada como uma mensageira, né? Como uma mensageira. Muito interessante, muito bonito, não é? Que cada quadro mais bonito do que o outro, não é? Cada quadro mais bonito do que o outro. Agora